As pessoas sempre têm dúvidas na hora de fazer o inventário. Ele é uma relação dos bens pertencentes a uma pessoa, a uma empresa ou a uma cultura. Mas quais são os deveres e os direitos ao fazer o inventário? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado Marcos Nunes. Marcos, bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais e já nos explique o que é um inventário. Tudo bem, obrigado pelo convite novamente. Então, com o falecimento, a inventaria levanta todo esse patrimônio do falecido, e aí faz a distribuição entre os herdeiros. Esse procedimento pode ser extraoficial, pode ser através do cartório de registro oficial, e também pode ser judicial. Esse procedimento realizado no cartório de títulos, ele é um procedimento bem simples, bem fácil, menos burocrático, e também tem o processo judicial, que daí tem todas as peculiaridades do processo judicial. Este procedimento realizado no processo, através do processo judicial, é aqueles mais complexos, onde envolve menores ou pessoas incapazes e tal. Já este realizado no cartório de títulos oficial é mais tranquilo por não envolver pessoas incapazes, menores de idade e tudo mais, é bem mais simplificado. E nessa questão do inventário, sempre precisam ter herdeiros. Esses herdeiros, eles têm que ser da família? Via de regra, com o falecimento, o teu patrimônio é destinado para os filhos, tem a cadeira sucessória, para os descendentes, via de regra. Não tendo descendentes, tem que avaliar a questão do cônjuge e tudo mais, se é casado, se não é, o regime de bens e tudo mais. E se não, vai para os pais e respeitando a cadeia ascendente daí. E pode deixar para alguém que não está ligado à família? Aí é através de testamento. Aí já muda o testamento do inventário. Exatamente. Através do testamento pode dispor de até 50% do teu patrimônio para pessoas também que não estejam ligadas a essa cadeia ascendente ou descendente. E a gente fala muito da questão do imóvel, de casas, apartamentos e empresas no inventário. Mas tem alguns outros bens que podem ser deixados no inventário? É todo o patrimônio da pessoa que falece, Então faz todo esse levantamento, bens móveis, imóveis, que é o mais comum, Mas pode ter caderneta de poupança, aplicação em bolsa de valores, plantações, arrendamento, então uma série de bens aí que precisa ser levantado após o falecimento, E qual é o tempo do processo de inventário? O processo, como eu falei, durante esse processo que é feito diretamente no cartório de títulos, é um procedimento bem simples que é possível hoje resolver em cerca de 30 dias. Já o procedimento mais complexo, que é o judicial, aí ele é bem demorado, Depende de uma série de fatores, encontrar todos os herdeiros e tudo mais. E aí sim ele pode demorar anos, inclusive. É porque a gente vê o pessoal falando aí, está em inventário, não posso vender um terreno, não posso vender um carro. Isso é verídico? Pode ou não pode vender algo que está em inventário? Pode. Tem que analisar todas as particularidades do caso. Por exemplo, tem um imóvel, eu preciso vender às vezes até para pagar as próprias custas do inventário em si, Então você pode fazer extrajudicialmente, quando o procedimento é realizado no cartório, tu pode fazer, a pessoa pode fazer, os herdeiros podem fazer a cessão de direitos. Então acelera um pouco a questão da venda, Já quando é um processo judicial, que é um pouco mais burocrático, tem que observar várias peculiaridades do caso, ele pode ser vendido com autorização do juiz daí. E se esse bem ficou para alguém que é de menor, tem que esperar a pessoa fazer 18 anos para mexer? É um dos casos que precisa que seja feito via judicial, procedimento judicial, e é possível sim fazer o inventário durante, mesmo sendo menor. Nesse caso, obviamente, os responsáveis pelo menor são titulares desse direito, podem ingressar com o procedimento judicial. Em não havendo, o Ministério Público também é capaz de ajuizar a ação em nome do menor. E na questão do inventário, os bens, eles são sempre divididos da mesma forma, a mesma porcentagem para todos, ou pode ser alterado isso? Essa regra vale principalmente quando existem só filhos, Ou não existem essa questão de cônjuge, por exemplo, como herdeiros em si, Então, essa regra é aplicável basicamente quando é filhos, aí sim, de fato, a regra é um percentual igualitário para todos. E qual é o primeiro passo para fazer o inventário? Precisa de advogado? Precisa de outros profissionais?
Principalmente, a gente orienta os clientes a ir atrás de todos esses herdeiros possíveis. Principalmente, de início, tem filhos? Não tem. Tem esposa? Não tem. Então, quem que são os parentes mais próximos? Tem netos, né? Então, precisa fazer todo esse levantamento. Levantar também, ir atrás do patrimônio existente, né? Deste falecido, e iniciar esse procedimento, sempre com orientação do advogado especializado. Sempre com orientação, para não fazer nada errado e acabar tendo que fazer de novo. Até porque é patrimônio, muitas vezes tem pessoas incapazes, como eu falei, tem menores envolvidos, né? E não dá para menosprezar a importância, seja capital baixo, seja capital alto, com certeza tem que tomar toda a cautela e cuidado possível, né? E na questão da dívida, para finalizar, o pessoal diz muito, a pessoa morre, as dívidas morrem com ela. Isso é verdade? Não, as dívidas não morrem com o falecimento, né? Algumas dívidas elas se extinguem, como é alguns casos de financiamento bancário, quando tem uma previsão expressa nesse sentido, crédito consignados, por exemplo, há a possibilidade de fato extinguir a dívida com o falecimento. Ademais, a dívida existe. O que não existe é a dívida morrer com o falecimento. Por quê? Porque o patrimônio que fica do falecido é para pagar também essas dívidas. Obviamente que daí o credor precisa fazer o procedimento adequado de cobrança e tal. Inclusive, o credor pode ser uma pessoa habilitada para ajuizar a ação de inventário. Ótimo, muito obrigada. Com certeza muitas pessoas aí de casa tiraram as suas dúvidas sobre o inventário. E quem quiser rever é só acessar ndplay.com.br.